Olá pessoal, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o envelhecimento celular, né? Eu acho que a grande maioria também das pessoas não sabe por que a gente envelhece ou por que a pele vai envelhecendo, né, ao longo do tempo. Um dos fatores, né, que levam ao envelhecimento celular é a presença, vamos dizer assim, do oxigênio. Aí a gente pode falar assim, nossa, mas como assim? A gente respira oxigênio, né? Como que o oxigênio pode fazer mal pra gente? Mas o que acontece é assim, né? Esse ar que a gente respira, a própria poluição, né? Excesso de atividade física, por exemplo. O que acontece? O que faz dentro do nosso organismo? Faz com que a gente crie, vamos dizer assim, desenvolva o que a gente chama de espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, que é, por exemplo, a água oxigenada, né, que é o H2O2, ele leva à peroxidação, que a gente chama, que é assim, é uma produção excessiva desse oxigênio. E essa produção excessiva, através dessas espécies reativas de oxigênio, levam ao envelhecimento celular, que geram processos inflamatórios e aí geram o envelhecimento. É claro que a gente vai percebendo isso ao longo dos anos, né? A partir de 25 anos a gente já começa a perder colágeno, a pele já começa a entrar numa flacidez. E se a gente não bloquear, vamos dizer assim, essa produção de espécies reativas de oxigênio, a gente acaba envelhecendo mais rápido. Mas aí vocês podem pensar, nossa Adriana, mas será que tem como a gente bloquear essas espécies reativas de oxigênio? Tem, usando o que a gente chama de antioxidantes, ou seja, eu vou usar componentes que vão fazer com que a gente produza numa escala menor essas espécies reativas de oxigênio e os radicais livres, né, que levam a esse envelhecimento celular e aos processos inflamatórios como um todo. E a gente pode fazer isso tanto via oral quanto uso externo. Então, para via oral, a gente criou, pensando nisso, né, esse complexo que a gente chama de complexo antioxidante. Nesse antioxidante, o que a gente colocou aqui, ó? Tem 3 substâncias que têm ação antioxidante, ou seja, que previnem a formação dessas espécies reativas de oxigênio e, por consequência, os radicais livres que levam, então, ao envelhecimento celular. Um deles é o Polypodium leucotomus, que é uma planta que é parecida com a samambaia. O Pycnogenol, que é uma substância extraída do pinheiro, e o resveratrol, que é do vinho, né? Que a gente já sabe que o vinho faz bem a gente tomar uma taça por dia. Por quê? Por causa do resveratrol. Então aqui, neste complexo, a gente tem essas 3 substâncias antioxidantes. Eu já posso tomar a partir de que idade? A partir dos 25 anos já pode, porque como eu já disse para vocês, a gente entra aí no processo de envelhecimento celular a partir dos 25 anos. Então eu posso já preventivamente fazer uso oral de um antioxidante, né? Uma cápsula ao dia é o suficiente, e aí a gente vai ter uma melhoria de pele. Mas e externamente? Eu posso, né, fazer alguma coisa? Pode também. E aí a gente criou esse sérum, que é da nossa linha Anuá de cosméticos, onde a gente usa um ativo que se chama Mica. Esse ativo Mica, muito interessante, porque assim, ó, o primeiro, vamos dizer assim, oxigênio que a gente produz, que é o, vamos dizer assim, o vilão da história, é um oxigênio singlete. Esse oxigênio singlete, então, que faz a produção das demais espécies reativas de oxigênio, ou seja, a cadeia lá do envelhecimento, né, da produção de radicais livres, começa com esse tipo de oxigênio. E esse ativo Mica, ele impede a formação desse oxigênio singlete. Então, olha que interessante, a gente está atuando ali, naquele processo que inicia a produção desses oxigênios que vão nos levar aos processos inflamatórios e de envelhecimento, né? Então, junto com o Mica, a gente ainda associou lipossomas de coenzima Q10, que também é um excelente antioxidante, e o resveratrol, que é a substância do vinho. Então, a gente tem aí 3 substâncias que vão prevenir, né, a formação dessas espécies reativas de oxigênio, e a gente pode fazer uso diário desse sérum antes de filtro solar, porque a gente sabe que o sol leva
a produção também dessas espécies reativas de oxigênio, a própria luz, né, do lugar que a gente fica. Então, passar antes do filtro e fazer um uso diariamente. Desde quando? Já desde que eu quisesse, já com 20 anos, porque a gente sabe que o envelhecimento, a partir do momento que a gente nasceu, né, a gente envelhece todos os dias um pouquinho. Então, eu posso já começar a fazer usos, mesmo que eu tenha 20 anos, por exemplo, desse sérum antioxidante. Então, fazendo um conceito que as farmácias, principalmente de manipulação, têm falado muito, que é o in e o out. Então, eu uso dentro e uso fora para combater os mesmos sintomas. Então, essa é a minha dica para vocês de hoje.